Então, hoje eu quero falar para vocês sobre o que vocês podem fazer ou não fazer na hora que a criança estiver realmente tendo um comportamento de birra, uma crise de choro, de irritação, enfim, né? A birra naquele contexto geral ali, que quando a criança sai do controle das suas emoções. Antes da gente começar, eu quero pedir, como de costume, que você se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Clica aqui no sininho que ativa as notificações e assim que eu colocar um vídeo novo, você vai receber uma notificação para assistir. Não deixa também de curtir o vídeo e compartilhar. Essas duas coisas ajudam a gente chegar em outras mães e esse conteúdo cada vez mais ajudar um número maior de mães. Eu quero começar falando sobre o primeiro momento, assim, na hora do comportamento, o que a gente deve fazer. Antes de mais nada, é importante a gente saber que o que eu vou falar aqui é algo que a gente deve ter em mente, que a gente vai trabalhar, vai exercitar e vai fazendo cada vez com mais naturalidade, tá? Para não parecer que é aquele negócio, meu Deus, a Jéssica falou um monte de coisa e aí na hora que a criança se jogar no chão e começar a gritar, eu tenho que lembrar de todos esses passos. Bom, a gente vai treinando pra gente conseguir fazer isso com mais naturalidade. Sabe quando a gente tá aprendendo a dirigir? Que na hora que a gente tá aprendendo, parece que a gente nunca vai conseguir, porque tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e bota o pé enquanto tira um, passa a marcha. É mais ou menos isso. Hoje a gente faz com naturalidade, porque a gente treinou várias coisas que às vezes a gente tá vendo aí em conteúdo sobre educação de filhos, tá assistindo um vídeo meu, tá pegando uma aula, alguma coisa assim, e parece que é uma coisa enorme, meu Deus, tenho que ter em mente todas essas coisas. Não, você tá se informando, você tá conhecendo sobre o assunto, né? Tá buscando informação de qualidade. Da feita que você começa a tomar consciência dessas coisas e colocar isso em prática no seu dia a dia, não vai ser com toda essa... Não vai parecer tão complicado, com tanta dificuldade assim, que você vai colocar em prática. A coisa vai fluindo de forma mais natural. Bom, então vamos lá. Na hora da birra, né? O que eu faço? Primeiro ponto, você precisa parar e, né, como eu falei, isso vai ser natural e são alguns segundos, mas você precisa parar e avaliar a situação, né? Dois pontos importantes para começar. Vocês estão em público, né? Ou é uma coisa mais, sei lá, do dia a dia, na casa? O segundo ponto importante é como é essa birra, né? Tem um vídeo meu lá no meu canal, lá no meu perfil no Instagram, que eu falo um pouquinho dessa diferença. No meu curso também eu falo com mais profundidade da diferença desse tipo de birra. É uma birra intencional ou é uma birra emocional? Primeira avaliação que a gente tem que fazer é essa, né? Se é intencional, ou seja, a criança tá fazendo uma birra, tá chorando porque ela quer, sei lá, um pirulito e eu não vou dar, e eu sei que é intencional no sentido de que ela tá fazendo aquilo para conseguir o tal do pirulito. A hora que eu der o pirulito, aquilo acabou, ela tá total no controle das suas emoções, né? Eu vou ter uma atitude. Agora, se é uma birra emocional, ou seja, eu percebo que a criança já tá fora, assim, de controle de fato das suas emoções. Ela tá, às vezes a criança quando tá nessa situação não tá mais nem pedindo coisa com coisa, sabe? Tá chorando por umas coisas assim, meio sem noção, sem pé nem cabeça. E se você fala uma coisa, ela diz que não mesmo assim. E se você fala, tá, então vamos fazer, ela fala não pro outro lado. A gente não sabe mais nem como começou. Normalmente essa birra, que a criança perde totalmente o controle das suas emoções, ela é motivada por alguma situação, às vezes até fisiológica, ou algum estresse que realmente tira a criança do controle. Ou seja, ela pode estar com sono, pode ser um dia aí, ou 2 ou 3, de rotina mais bagunçada, que tá deixando a criança assim. Ela pode estar com fome, né? Pode estar com, sei lá, o ambiente. De repente uma criança muito pequena tá aí no ambiente, no aniversário já há muitas horas e tal, já tá cansada. Ela pode estar cansada realmente. Então, parece que assim, sabe quando a criança tá assim, ela vira tipo uma bombinha relógio, entendeu? Uma coisa que não faz o menor sentido, de repente, pá, e aí desencadeia um choro, assim, desse tamanho que a gente não sabe nem mais como começou, né? Então, primeiro ponto, você identifica essas duas coisas. E por que eu falei que era importante também avaliar se tá em público ou não, né? Não é que a gente vai, tá em público, então vai, cede, faz o que ela quer pra diminuir o escândalo, não é nesse sentido. Mas, às vezes, o ambiente contribui para esse comportamento, entendeu? Então, no máximo da diferença de quando a criança está em público, você retira ela um pouquinho, né? Ou então, se tiver que chamar atenção, já chama ela mais no cantinho.
A única atitude que é diferente nesse sentido é essa, uma de preservar a criança, né, de chamar atenção e tal, sei lá, chamar no cantinho, ou de tirar ela da situação, às vezes é esse ambiente que tá deixando ela mais estressada, né, ou então, se você tá em público, você não vai poder fazer algumas das coisas, por exemplo, que eu vou já falar, como sair e deixar a criança, né, sair de perto e deixar ela para ela se acalmar sozinha. Se você tá em público, você não pode fazer isso. Então, você tem que avaliar a situação, entendeu? A situação da birra com a criança, do local que vocês estão, o ambiente, se pode estar gerando ou ajudando a situação ou não. Feito isso, uma outra coisa que tem que ter é calma. Eu sei que isso é o mais difícil, né? Às vezes até dentro de casa é mais difícil ainda, porque em público a gente meio que tem uma certa pressão, assim, né? E tem que acabar mantendo a calma e em casa a gente tem mais dificuldade. Não, gente, tem que ter calma. Né? Por mais difícil que seja, para umas mães mais, para outras menos, a gente precisa estar no controle das nossas emoções. A gente não pode tentar resolver uma situação se igualando à criança e também gritando loucamente, sabe? Gritando por cima dela. A gente não vai resolver, vai piorar a situação, sabe? É tipo jogar ali gasolina no incêndio. Nós precisamos mostrar para a criança que nós estamos no controle daquela situação e não tão fora de controle quanto elas. Quando a gente perde a calma, acontece, eu sei, mas que seja cada vez mais exceção, a gente tem que entender que assim, não vamos resolver, né? Se a gente perdeu a calma, a gente ou para tudo, volta lá do início, tenta controlar, porque senão a gente já chutou o balde e vai ser só uma confusão total até, sei lá, um dos dois recuperar o sentido ali e tomar a frente da situação. O que a gente pode fazer? Ah, Jéssica, então aí, agora que eu quero saber, o que eu faço na hora da birra? Infelizmente, não existe uma resposta mágica e pronta para resolver essa situação. No meu curso, por exemplo, tem uma aula toda só para o que nós podemos fazer e uma aula toda só para o que nós podemos evitar. Então, realmente, nesse espaço fica difícil a gente conseguir abranger todas as possibilidades, mas algumas coisas são importantes, eu acho que são bem assim universais. O primeiro ponto é a gente também não ceder, tá? Na hora do vamos ver lá, a gente não deve ceder para atender a vontade da criança no momento que ela tá tendo um mau comportamento, né? Então isso a gente deve evitar, assim, a todo custo, né? Eu diria, assim, realmente não fazer. Assim, a todo custo, melhor ficar com essa expressão. Não fazer nunca, sei lá, talvez uma situação, se for rara, avaliada ali todo o cenário, seja melhor logo, se possível, às vezes não é fazer o que a criança tá querendo e tal, para ver se diminui a situação, enfim. Mas assim, numa situação muito, muito rara, né? Via de regra, né? Eu sempre falo não ceder na hora da birra. Isso a gente não deve fazer. Ah, Jéssica, mas tu fala que a birra pode ser emocional, ela perdeu o controle. Não importa, tá? Mesmo nessas situações a gente não deve ceder, tá? Por quê? Quando a gente faz isso, a gente reforça esse comportamento para conseguir algo. E isso a gente deve evitar ao máximo, entendeu? Então, assim, que isso nunca seja um comportamento padrão nosso. Ah, quando ela chora, eu vou lá e faço o que ela quer. E às vezes o que acontece? A criança, começou a chorar. Não pode. Aí você fica firme. Aí a criança grita. Aí você fica firme. Não, meu filho, não pode. Aí a criança se joga no chão, começa a se debater, faz um show. Aí você acaba cedendo. Ou seja, você não só tá incentivando esse comportamento, como você tá incentivando ela a ir cada vez mais, assim, tentando cada vez mais, né? Cada vez mais alto, digamos assim, piorando o mau comportamento, na verdade, cada vez mais para conseguir o que ela quer, né? Então a gente não deve fazer isso. Porque por mais que mas a criança não é assim, então, né, manipuladora, faz só para conseguir o que quer. Não, eles fazem sim. Não no sentido de ser manipulador, maquiavélico, não no sentido, mas assim, a criança aprende como um comportamento que é repetido, né? Então ela vai aprendendo por aquele padrão de comportamento, pela repetição. Então se ela percebe que quando ela chora, quando ela grita, quando ela se joga no chão, quando ela insiste naquilo, quando ela não desiste, ela consegue o que ela quer eventualmente, é assim que ela vai agir, tá? Então a gente não deve deixar isso acontecer. Mais ainda, esse ponto aí de deixar a coisa piorar para acabar cedendo no final. Ah, Jéssica, mas no fim das contas eu percebi que nem era uma coisa assim que eu deveria, tipo, ser
isso é um outro ponto, tá, gente, que fica para um outro vídeo, mas que a gente deve evitar também, é ter um monte de regrinha, ficar dizendo não pra criança toda hora, aí a criança faz uma onda, aquele não que nem precisava ser não, assim, era algo que até podia, aí você vai e acaba deixando. Então acaba com a sua autoridade, né, e reforça o comportamento da criança por algo que no fim das contas você podia ter deixado ela fazer logo de primeira, né, então vamos evitar isso ao máximo. Mas digamos que você avaliou, Jéssica, mas no fim das contas até que nem era assim, né, um não, tão não, até que podia deixar. Bom, se for esse o caso, é melhor que você primeiro acalme a criança, reforce que assim ela não vai conseguir, né, que não é chorando, que não é não sei o que, tá. Controlando a situação, você pode até falar, tá, tudo bem, então você pode agora, sei lá, comer o pirulito antes do jantar, né? Dando um exemplo aí aleatório, digamos, você tá lá no meio da tarde, tinha dito que não, que era só depois do jantar, e aí fala, tá bom, pensando bem, tá longe do jantar ainda, deixa ele comer esse pirulito, beleza. Contanto que você entenda que se você der por conta daquele comportamento, você tá reforçando o comportamento, tá? Então que fique claro aí a ideia de não ceder. Outras possibilidades, né, nossas de ação. Você pode deixar a criança, né? Então você já disse, né? Vou continuar aí na ideia do pirulito. Você já falou, não vai comer um pirulito antes do jantar. Aí a criança chora, esperneia, tá. Ó, filho, eu já falei que não vai, tá? Então agora você se acalma e depois a gente conversa. O pirulito você não vai ter antes do jantar. Sai de perto e deixa a criança lá, né? Deixa ela lá, enfim, às vezes ela vai chorar, vai passar, né? Tem uma questão de temperamento envolvida, tem um temperamento que realmente vai se acalmar sozinho, outro meio que passa se não tiver plateia pra assistir. Às vezes eu até digo, é melhor você sair de perto, deixa a criança lá, do que você ficar, acabar perdendo a paciência, perder o controle quando vê tá gritando junto com a criança, fica ali tentando resolver de todo jeito, gritando, falando um monte de coisa, fazendo um monte de ameaça que não vai cumprir. Só sai de perto, dá o recado de novo, filho, mamãe não vai dar o pirulito antes do jantar, tá? Espere o jantar, depois você come. Não vai ter. Pode chorar, não tem problema, você tá chateado, eu entendo, fique aí, se acalme, que eu vou lá fazer minhas coisas, tá? E aí você sai e deixa a criança, já pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade, dependendo da situação, sei lá, você tá lá na sala, tá com toda a família, não sei o quê, você vai colocar a criança, vai tirar a criança do ambiente, né? Então, até que ela se acalme. Olha, vá lá pro seu quarto até você se acalmar e depois você retorna, né? Então, essa é uma outra possibilidade também. Você afasta a criança da situação, do momento ali, do ambiente que ela tá ali naquele momento de crise de birra. Por isso que eu falei lá no começo do lugar público, né? Essas coisas não dá pra fazer se você tá, sei lá, no meio de um aniversário, no supermercado, no shopping. Você não vai conseguir, né? Jéssica, a gente pode simplesmente, sei lá, oferecer um abraço pra acalmar a criança? Pode, não vejo problema, né? Eu não vejo também como isso ser um padrão de comportamento para lidar na hora da birra, como algumas pessoas querem falar, né? Você tem que oferecer um abraço. Às vezes nem a criança quer um abraço. Então a gente precisa também conhecer os nossos filhos. Mas também não é o fim do mundo você perguntar, filho, não vai ter o pirulito antes do jantar, né? Eu sei que você tá chateado, né? Quer vir pra cá com a mamãe? Quer sentar aqui do meu lado? Quer fazer alguma outra coisa? Né? Você quer vir aqui, sei lá, quer um abraço pra se acalmar? Não tem problema. Não é algo que vai acabar com a sua autoridade, nem algo que também vai resolver magicamente as coisas, nem sempre vai. Mas é uma possibilidade que você pode testar e se com seu filho funcionar, zero problema. Na hora da birra, fazer grandes ameaças, né? Se você continuar, eu vou isso, eu vou aquilo, ou então oferecer milhões de possibilidades de recompensa, negociações, combinados, sabe assim, como se você estivesse desesperado e faz qualquer coisa para a criança parar de chorar. Isso você não deve fazer, tá? O nosso comportamento, a nossa atitude tem que ser segura, né? Nós precisamos estar seguras e firmes e calmas para lidar com a situação e mostrar para a criança que nós que estamos no controle dessa situação, nós sabemos lidar com aquilo e nós vamos resolver a situação, né? E que tudo bem, a criança está no papel dela de chorar, de espernear, mas não é esse comportamento que vai determinar a nossa atitude, né? Enquanto pais ali naquele momento que a gente precisa ensinar algo, ok? Então, acho que esses são alguns pontos que a gente precisa ter em mente para lidar na hora ali da criança, que a criança tá mesmo no calor da emoção. Então, avaliar o contexto geral, né? É emocional? É intencional? Tô em público? Não tô? Segundo ponto, manter a calma e fazer o que for necessário para isso, né? Às vezes você vai respirar fundo, vai tomar uma água, vai,
enfim, sair de perto, sem problema. Mas não perca o controle, não perca o controle das suas emoções ali junto com a criança, que só vai piorar. Não ceder, tá? Isso é importante, não ceder, não reforçar esse comportamento para que a criança não entenda que assim ela consegue as coisas. E por último, algumas possibilidades. Ou você sai de perto para se acalmar e deixa a criança lá, ou você pede para a criança se retirar, ou você oferece um abraço, ou você só se oferece uma outra possibilidade também para ficar ali do lado da criança, ou pergunta para a criança se quer que fique ou não quer. Para crianças muito pequenas, não tem problema nenhum que a gente distraia a criança, tá? Por que eu digo para crianças muito pequenas? Porque isso também não deve ser um padrão. A gente não deve sempre, sei lá, um menino tem 5 anos, vai dar um show para comprar uma coisa e eu tenho que ficar lá, ai filho, mas olha aqui, olha lá, vem cá, mas vem ver isso, olha aqui, mas a mamãe faz essa outra coisa. Não, gente, tem um momento que assim, a gente tem que falar e pronto, né? Precisa ter voz. Mas uma criança de 1, 2 anos, não tem problema. Você pode distrair, a distração também não é um problema, mas também não deve ser o padrão, né? Você só sabe resolver a situação se você distrair o seu filho, né? Não deve ser assim. Mas, eventualmente, principalmente em público ou crianças menores, zero problema que a gente saiba também utilizar isso, né? Então, você já falou que a criança não vai comer o pirulito antes do jantar, você pode falar, e a criança tá lá chorando, falar, filho, vamos aproveitar aí e montar aquele quebra-cabeça que a gente ia, sei lá, combinou de montar hoje. Vamos lá, pega ele lá pra mamãe, vamos fazer isso, né? Vamos fazer isso até mais tarde, até a hora do jantar, sei lá, me ajuda a botar a mesa pro jantar? Zero problema. Esse foi o vídeo sobre as birras, né? Tem muita coisa pra falar sobre esse assunto, mas eu acho que deu pra dar um bom apanhado geral aí de como agir ali na hora do vamos ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar esse vídeo para que outras mães também tenham acesso a esse conteúdo, tá bem? Então é isso e até o próximo vídeo.